Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Pedro e hoje a gente vai falar um pouco sobre Comparative and Superlative Adjectives, de uma forma bem simplificada para vocês entenderem. Primeiro, a gente vai falar sobre o Comparative Adjectives. Para quem não sabe, Comparative Adjectives é quando você compara uma coisa com outra no inglês. Seja uma pessoa, um objeto, um animal, o que for. Você vai comparar uma coisa com uma outra. E a gente tem algumas regrinhas para fazer essa comparação. Por exemplo, quando a gente quer compartilhar... a gente tem uma regra geral, né? Que é quando a gente não vai seguir nenhuma das regras abaixo que a gente vai falar daqui a pouco. Então, se for seguir uma regra geral, a gente vai colocar o adjetivo mais R no final. Um exemplo de frase que a gente pode colocar, que eu deixei aqui no meu caderno, é This book is older than mine. Aqui você pode perceber que a gente está comparando o livro, o tempo que ele é velho e em comparação com que ele é velho. Esse livro é mais velho que o meu. Você pode perceber que ele tem uma regrinha geral, então logo esse verbo você vai acrescentar R no final, tá? Se o verbo for adjetivo comum, de menos de 2 sílabas, e terminar em E, a gente só vai acrescentar R no final. Por exemplo, she's braver than her sister. Brave é um adjetivo que a gente utiliza, aliás, que termina em E, né? Então logo a gente só vai acrescentar R no final. Ela é mais brava do que a irmã dela. Se uma palavra terminar em consoante, vogal, consoante, e essa palavra tiver menos de 2 sílabas, a gente vai copiar o adjetivo, dobrar a última consoante e em seguida a gente vai acrescentar IER, porque a gente está falando de uma comparação de uma coisa com a outra, tá? O exemplo que eu deixei aqui no meu caderno é That girl is prettier than your sister. Pretty é uma palavra que tem 2 sílabas e termina em Y. Então, a gente tira esse Y e acrescenta IR no final. Aliás, dobra a última letra, só que como a última letra já está dobrada, então nesse caso não tem que a gente mexer. Então a gente só acrescenta IR no final, tá? E tem a questão de uma palavra não terminar em Y e ter 2 ou mais sílabas. Se ter 2 ou mais sílabas e não terminar em Y, a gente vai colocar o more antes do adjetivo para indicar uma comparação. Um exemplo que eu deixei aqui é He's more charming than you. Ele é mais charmoso do que eu. Então a gente está usando o more aqui porque ele é um adjetivo que tem 2 sílabas e não termina em Y, certo? E a gente também tem o superlativo adjetivo. A diferença dele para o comparativo é porque no superlativo a gente vai fazer uma comparação de uma coisa em função de todas as outras coisas. Por exemplo, um exemplo que eu vou dar na primeira é This book is oldest than all. Aquele livro é o mais velho de todos. É nesse sentido, mais ou menos, que a gente vai usar o superlativo. Se a gente estiver falando de uma regra geral, que não vai seguir nenhuma das outras regras abaixo que a gente vai falar, a gente vai colocar o adjetivo e colocar EST no final do adjetivo. Um exemplo que a gente pode falar, que eu acabei de falar inclusive, é This book is oldest all than. Aquele livro é mais... gente, desculpa. This book is oldest than all than. Aqui no caso a gente tá falando que esse livro é o mais velho do que todos os outros livros que tem naquela prateleira. É nesse sentido que a gente tá fazendo essa frase. Se uma palavra terminar em E e ela for curta, como que a gente faz? Nesse caso o adjetivo. A gente copia o adjetivo e só acrescenta ST no final, até mesmo porque a terminação já tem o E. Por exemplo, o que a gente pode falar é She's bravest than all her sister. Ela é mais brava do que todos os irmãos dela, tá bom?
Se uma palavra terminar em consoante, vogal, consoante e ela for uma palavra curta, a gente vai copiar o adjetivo, copiar a última consoante dela e acrescentar IEST no final. No exemplo que eu deixei aqui é That girl is prettiest of the class. Ela é a mais bonita da sala toda. Então aqui nesse caso, como o pretty já termina em duas consoantes, então logo a gente vai tirar esse Y e apenas acrescentar IST, porque já tem a última consoante. E por último, mas não menos importante, é se terminar em duas ou mais sílabas e não terminar em Y. A gente vai colocar o mochi antes do adjetivo e em seguida copiar o adjetivo normalmente, normal. Por exemplo, he's most charming than all you. Na verdade, all you só. Não precisa do than nesse caso, tá? Então, ele é o mais charmoso do que todos vocês. Então, é nesse sentido que a gente vai utilizar o superlativo. Espero que tenha ajudado e até a próxima breve aula.